Fala pessoal, David Breno aqui, esse é o podcast Papo de Recreio. E aí, vamos bater um papo? Dezembro é um mês muito especial, afinal, no dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Combate à AIDS. E mesmo que a gente esteja vivendo em um período de muito acesso à informação, ainda são muitos os casos, de pessoas que contrariam o vírus, manifestam a doença, muitos índices elevados aí de óbitos. Por isso é importante a gente trazer esse tema aí para a gente conversar, discutir e debater. E para conversar sobre essa pauta sobre a AIDS, a gente tem dois convidados aqui muito especiais. Quero apresentar para vocês a Alessandra, que é aí da SEMUS, Secretaria Municipal de Saúde, e tem aqui meu amigo Thiago, que é ator e vai compartilhar um pouquinho das suas experiências pessoais, nesse contexto do vírus HIV. E eu acredito que vai ser um tema bem legal. E vamos começar, vamos bater aqui, o nosso papo, e eu quero começar o nosso papo de recreio hoje, já conversando aqui com a Alessandra. Alessandra, no Brasil nós temos aí uma média de 694 mil pessoas que estão fazendo tratamento, em relação à AIDS. E a gente quer saber o que é essa doença e também como ela chegou no Brasil, como é que a gente pode contextualizar aí toda essa questão da AIDS. Assim, a AIDS, ela começou nos Estados Unidos, o povo, de acordo com os dados, por volta da meada da década de 70, no Brasil mesmo chegou em 82, Os primeiros casos diagnosticados, o primeiro ano realmente aconteceu na população homossexual, assim como dizia, antigamente, de uma forma até muito preconceituosa a princípio, mas com o passar do tempo foi se evoluindo, foi observando a questão do comportamento da doença, que é algo mesmo comportamental. A gente começou já a diagnosticar também mulheres, crianças nascendo com o vírus do HIV, Então, foi algo evolutivo. Hoje, a gente já fala, a gente já conversa, A questão que é mais o quê? É um comportamento que você tem, de risco e acaba te colocando vulnerável a ser infectado pelo HIV. Porque a AIDS é mais quando você já está, assim, manifestando a doença. Porque, a princípio, você se infecta pelo vírus do HIV. E o HIV, ele tem uma questão que ele te deixa teu organismo mais frágil, mais suscetível a algumas infecções. O vírus ataca o sistema imunológico. Isso, o Perfeito. vírus ele ataca o sistema imunológico, deixando teu organismo frágil, te deixando suscetível a que nós chamamos de infecções oportunistas. São doenças, que se teu organismo estiver forte, você vai conseguir reagir e combater a doença. Mas para quem tem o organismo mais frágil, que é a pessoa que tem o vírus do HIV, está infectado pelo vírus, ele acaba não conseguindo ter defesas para combater essa doença e a pessoa acaba falecendo. E antigamente a pessoa falava que a pessoa morria pela AIDS, mas na verdade não. Você acaba falecendo em decorrência da AIDS. Sim, perfeito. Então, só para deixar claro para o nosso público, você pode ser o portador do vírus e não necessariamente ter a doença. Isso mesmo. Cara, e quem melhor para falar desse contexto pra gente do que o nosso amigo aqui, Thiago, que é portador do vírus, não tem AIDS, mas é portador do vírus, E Thiago, a gente queria saber um pouquinho da tua história, da tua vivência, como é lidar com isso, ser portador do vírus, ainda tem muito preconceito, fala um pouquinho pra gente como é que é essa tua realidade. Então, eu posso falar a partir do tempo em que eu vivo, desse momento, que apesar de a gente ter uma grande evolução nos meios de comunicação, como por exemplo a internet, ainda assim a busca por saber o que é, por se informar a respeito do que é o vírus HIV e como as pessoas vivem, as pessoas que vivem com o vírus, ainda é muito baixa essa busca. E eu acredito que essa busca é baixa pelo fato da forma como são feitas as campanhas de combate à AIDS. Eu acredito que as campanhas são muito centradas numa ideia de estimular um medo, que esse medo acaba gerando uma outra doença, que é uma fobia em relação ao assunto.
E como qualquer fobia, quando a gente desenvolve ela, a gente quer se Quer afastar evitar qualquer daquilo. contato, né? Então, mesmo que a gente tenha ao alcance da nossa mão um celular, um computador, internet, para buscar informação, como a fobia em relação a esse assunto foi muito difundida durante todo esse tempo, Sim. eu acredito que por conta disso essa busca ainda seja muito deficiente. Perfeito. Não é que não tenha a informação existe, mas não existe uma abordagem que não seja uma abordagem pelo medo. E essa abordagem pelo medo acaba afastando as pessoas. E assim, quando as pessoas têm um contato contigo, elas têm algumas têm esse preconceito, tem aquela questão de, sei lá, se aproximar de ti. Tu lida com essas questões de preconceito, de pessoas que não entendem como é que é ser portador de um vírus e, consequentemente, acabam tendo um comportamento preconceituoso em relação a você? Todos que vivem com HIV, tanto os que falam sobre sua sorologia, quanto os que não falam sobre sua sorologia, de alguma forma sofrem algum tipo de preconceito. Mas eu acredito que pelo fato de eu sempre ter colocado isso de uma forma muito transparente, firme e buscando também levar a informação para essas pessoas, que eu acredito que a minha principal motivação para falar sobre isso, sobre a minha sorologia, não era principalmente alcançar essas pessoas que não têm a informação a respeito, os ignorantes em relação ao HIV, mas sim para, de certa forma, servir como apoio para as pessoas que já vivem com o HIV lidarem de uma forma melhor dentro da sociedade. Perfeito. Porque não é apenas evitar o vírus, porque o vírus tem como ele ser evitado, tem como novas pessoas que não têm o vírus evitar ser contaminadas, mas também lidar com o vírus dentro da sociedade, porque ele existe. Existem Sim. milhares de pessoas que convivem com o vírus e as pessoas precisam saber que essas pessoas existem, como elas vivem, como elas lidam e os problemas que realmente elas enfrentam. Muito bom. Por serem portadores do vírus HIV. Alessandra? Pois é isso mesmo, Tiago, David. O medo, ele acaba criando barreiras, né? Mas o que leva o medo é justamente isso, é a falta de informação. E quando eu digo informação, né, você saber como é a doença, como a doença se comporta, como que o vírus se comporta dentro do organismo. Mas, na verdade, são informações básicas. Como eu pego o vírus do HIV. Tem gente que ainda pensa que o beijo transmite o vírus do HIV, né? Um abraço, sentar numa cadeira, né? Enfim, essas informações totalmente inexistentes, coisas que não existem. Na verdade, isso acaba aumentando a barreira, né? Diminuindo o quê? A compaixão, a solidariedade, o afeto, na verdade, que é o que todos precisam. Porque saber que você tem um diagnóstico do HIV, você sabe o que você tem que fazer. É cuidar da sua saúde, é fazer suas consultas, né? É tomar seu medicamento na hora correta. Mas o que mais interfere isso? É justamente o quê? No teu tratamento? É o preconceito, né? É as pessoas estigmatizarem, é as pessoas, você não ter vergonha de acessar o teu serviço para pegar teu medicamento, para fazer sua consulta, porque ali as pessoas acabam intitulando, né? Então são essas barreiras que as pessoas que têm o vírus do HIV, elas acabam encontrando no decorrer da sua vida. E aí bem no início tu disseste uma questão muito importante, apesar de ter diminuído o diagnóstico, mas a gente está aumentando o óbito. Mas por que está aumentando o óbito? Será que não é essas barreiras? É justamente isso, é o preconceito, né, que está acontecendo, é o receio de eu saber minha sorologia, saber o que eu tenho. Baseado nisso, Alessandra, você que está aqui como uma representante da Secretaria Municipal de Saúde, quais são as ações que a Secretaria tem feito para divulgar essas informações em relação aí à prevenção, né, contra o HIV? Hoje a gente não trabalha só no Dia Mundial, porque um dia é muito pouco para tantas informações que a gente precisa lidar. Já é um ponto positivo aí. A campanha, na verdade, é o ano inteiro. É o que a gente sempre conversa com todos. A campanha, né, assim, não só para o HIV, mas eu acredito para todos, né, a mesma leitura, para Hansen, para TB, para dengue, né? Então, para todas as doenças, a gente tem um dia alusivo, é um dia para relembrar, para conscientizar, né, para enfatizar um pouco mais em todos os meios de comunicação, enfim. Mas as informações, as campanhas, elas têm que ser feitas diariamente.
né? Hoje, o município de São Luís, ele tem mais de 57, a gente tem 57 unidades básicas de saúde, que a gente tem nossos profissionais dentro dessas unidades trabalhando diariamente, como também fora do serviço. Nós temos, como estratégias também de prevenção, as mídias sociais também que a gente trabalha, temos os canais, o Instagram, a gente tem uma parceria também muito forte com as organizações não governamentais, os parceiros também. Temos também, uma infinidade, vou passar aqui o papo todo falando, mas enfim. Informação, não quer demais. Mas tem um trabalho que ele é extremamente importante, né, que na verdade é o Programa de Saúde na Escola, né, onde é uma parceria, na verdade, da escola junto com as unidades básicas de saúde próxima, né, muito que bom. Vem justamente o quê? Não só para falar também do HIV, das infecções sexualmente transmissíveis, mas ele vem justamente para falar de todos os temas transversais. Que temas transversais são esses? Né, são essas doenças, né, vai desde calendário de vacinação, desde o HIV, saúde sexual e reprodutiva, que é extremamente importante, né? Então, essa parceria que existe com as UBS, né, com os enfermeiros muito das bom. UBS. Muito e bom. Temos um trabalho incrível que é o CTA na Rua. O CTA na Rua, né? Thiago acho que conhece, né? Você já deve ter encontrado algumas pessoas aí na rua, porque assim, a gente sabe que as unidades básicas de saúde, assim como nossos serviços de referência, eles funcionam o quê? De segunda a sexta, diurnamente, mas a gente tem uma população que é desassistida. Perfeito. Isso é consciência nossa, né? Brasil sabe disso, que são aquelas populações que não acessam o serviço de saúde por medo, preconceito, ser estigmatizado, sim. Né? Então, a gente trabalha muito a questão também do acolhimento no serviço de saúde para essas pessoas, né? Saber acolher, saber receber para que ela volte, porque a gente sabe a extrema barreira social que ela passou para chegar. E com isso, a gente tem um CTA na rua, que o nome mesmo diz, é um serviço especializado que foi parar na rua, né? Muito bom. Justamente nesses locais mapeados aqui em São Luís, onde a gente tem as populações de maiores vulnerabilidades. Alessandra, muito obrigado, muita informação aí importante, viu? E você está curtindo aí o nosso podcast Papo de Recreio, a gente vai ter um rápido intervalinho, mas daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta aqui com o nosso podcast Papo de Recreio. Hoje um assunto muito legal. Estamos falando sobre o combate, a prevenção à AIDS e o assunto está muito top. E a gente agora quer trazer a discussão, Alessandro e Thiago, para o contexto escolar, né? A gente precisa que esse debate também seja cada vez mais desenvolvido nas escolas. E eu queria saber de Thiago, o que a gente precisa fazer, as escolas precisam fazer, né, para levar esse debate com mais intensidade, com mais frequência para os estudantes, na tua visão? Eu acredito que é um assunto que precisa ser tratado na escola, né? Até porque se o jovem ele já começa a ter acesso a esse tipo de informação desde cedo, ele vai ganhando uma resistência a essa fobia que é criada por conta do estigma que existe. Uhum. Então, só que aí entra uma questão que é basicamente como abordar este assunto dentro da escola, que é uma IST, uma dentre várias que existem. Dentro de que contexto? Dentro de que matéria? Dentro de que pauta? Né? Que eu acredito que seja dentro da educação sexual, para chegar a IST, né? Mas tem toda uma questão de como é feita essa abordagem. Existe uma preocupação e por conta dessa preocupação existe uma resistência de tratar da educação sexual dentro da escola, que é uma pauta muito abrangente. Mas a gente está falando basicamente de um assunto que está dentro desse contexto, que são as ISTs, que é o HIV. Então, eu acredito que a gente precisa pensar de que forma abordar isso dentro das escolas, né? De que forma que não seja a forma que é abordada na campanha que é feita na TV. Não é pelo medo, né? Não é dessa mesma forma que é feita, que deve ser feita dentro da escola, eu acredito. Eu acredito que tem que ser um diálogo mais cuidadoso até, digamos assim. Até porque tem muitos pais que têm resistência, né, de falar sobre a educação sexual com os filhos, né? Então a escola se vê obrigada, né, a trazer esses debates para o contexto escolar, né? E mais voltado principalmente para a questão da saúde da criança, né, do jovem.
Muito bom, Thiago. Alessandro, e aí? Por que é importante esse debate na escola? Sim, a escola é o local onde a gente encontra, né, a maioria dos jovens hoje em dia, a gente concentra eles, na verdade. É importante que essa pauta, né, saúde sexual e reprodutiva, né, que inclui também as STs, o HIV, ela seja discutida na comunidade escolar. Perfeito. O ideal, né, com a experiência que a gente tem com alguns outros projetos do Unicef, é o quê? A gente chega, leva a pauta, né, que é importante essa discussão com o corpo docente, com os diretores, com os pais, e a partir desse momento, né, após vista a importância desse assunto ser desenvolvido na escola, a gente passa a trabalhar com os jovens. E tem uma linguagem que é muito legal, que é quando a gente forma jovens, que a gente chama de jovens multiplicadores. A Secretaria Municipal de Saúde forma esses jovens, né, tanto na temática de ST, como também de outras temáticas também que são importantes para o público jovem, como drogas, questão de gênero, enfim, infinidade de assunto. Muito bom. E aí esses próprios jovens, na linguagem deles, começam a falar também com esses jovens, claro, com acompanhamento do corpo docente, das escolas, enfim. Perfeito. Então, existem várias estratégias, né? O que precisa mesmo é a gente ter alguém que dê o ponto de partida. É todos nós queremos, e sendo que é um prol de todos. Perfeito. Thiago, jovem é curioso, sabe disso, né? E aqui, eu acredito que eles estão aqui querendo fazer algumas perguntas para ti, assim. Então, eu tô visualizando, né? A pessoa que é portador do vírus, ela pode conviver normalmente com o vírus, pode namorar, pode trabalhar. Acho que seria bom a gente destacar um pouquinho isso aí. Sim, graças aos antirretrovirais, né, distribuídos pelo SUS, a gente pode sim ter uma vida até mais saudável do que pessoas que não têm o vírus. Olha aí. Graças à ciência. Muito bom, o papo tá show de bola. E a gente também tem a participação dos nossos estudantes aqui no Papo de Recreio. A gente vai ter agora um vídeo aí, um comentário de um estudante sobre o famoso lacinho vermelho. Vamos lá. O laço vermelho é um símbolo internacional da consciência sobre o HIV e AIDS e é usado em todo o mundo por várias pessoas para demonstrar a preocupação com a epidemia. É uma forma também de expressar solidariedade às pessoas que vivem com o vírus. É importante, né, a gente ter essas ações, né, essas simbologias, né, acho que ajudam também, né, no combate aí à AIDS, não? Isso mesmo. É o comprometimento pela luta, né? Muito bom. Gente, olha, esse papo aqui de recreio tá muito bom. Eu tô adorando, tirei várias dúvidas aqui. Acho que quando acabar a gente vai conversar mais um pouco ali, entendeu? Mas infelizmente está chegando ao final o nosso podcast. E eu queria que vocês aí deixassem o recadinho final de vocês. Vou começar aqui pela Alessandra. Que esse dia mundial, né, e que todos os dias, na verdade, eles sejam um dia de lutas para todos nós, né, não só pensando em nós, mas pensando em sociedade. Que você possa, com um pouquinho de informação que você tenha, que você consiga, que você também propague, que você não guarde para si, mas que você tenha sempre também em ajudar o outro, né, e que você também coloque também no seu movimento, a questão da compaixão mesmo, compaixão pelo amor também pelas pessoas e ver que tem alguém, né, que necessita do apoio. Perfeito. Tiagão. A mensagem que eu deixo é que as pessoas busquem informação. Eu acredito que a informação é o principal remédio para a gente combater o estigma, para a gente combater o preconceito e principalmente combater o vírus do HIV, né? Se a gente estiver bem informado, a gente consegue superar tudo. Muito bem. Informação é o melhor remédio, de fato. Gente, espero que vocês tenham gostado e até aí o próximo podcast Papo de Recreio. Valeu. Fique por dentro. O Hospital Presidente Vargas é referência no tratamento de HIV/AIDS no Maranhão. Destacando a importância da conscientização e da prevenção, o hospital realiza rodas de conversas, trabalhando o acolhimento e rompendo com o estigma em torno do vírus com atendimento humanizado. O hospital é referência para diagnóstico e tratamento de HIV/AIDS, tuberculose e doenças tropicais. Dispõe de atendimento ambulatorial e internações. Alguns dos serviços são testagem rápida HIV, aconselhamento pré e pós-teste HIV, profilaxia após exposição de risco à infecção, entre outros tratamentos específicos.